Você já ouviu falar do setor militar urbano que fica em Brasília e seus relatos sobrenaturais de lá? Se não, então fica nesse vídeo, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos, mande o relato de vocês também, redes vizinhas ou aqui, e deixa muito comentário e muito coração dizendo o que achou deste. Vamos lá. O enigma do setor militar urbano, Brasília. Com suas linhas retas e arquitetura futurista, vou contar o que eu sei. Sempre apareceu imune ao miticismo. Eu sempre não acreditei em muita coisa, mas vamos lá. Mas há um setor que escapa à lógica cartesiana da capital. O setor militar urbano é intrigante. Entre os prédios cinzentos e a rotina disciplinada dos quartéis, circula uma história que poucos ousam contar e que quase ninguém consegue explicar. Pode me chamar de Luzia, sou moradora antiga de Brasília e vou contar uma das lendas mais antigas que rodam por aqui desde a época da minha avó. Era uma noite abafada de outubro, o soldado Almeida, recém-transferido para o destacamento do setor militar urbano, fazia sua ronda noturna às 00h17. E ao passar pelo antigo prédio de comunicações, desativado desde os anos 90, ouviu um som estranho vindo do interior. Sussurros baixos tipo latim, intercalados por estáticas de rádio. Intrigado, ele se aproximou. O prédio estava trancado, mas a luz vermelha de uma antiga sirene piscava intermitente, como se estivesse tentando emitir um código. Almeida tentou abrir a porta, mas ela parecia selada por dentro. Quando encostou o ouvido na madeira, ouviu claramente Ad Victorem Semper Fidelis. Creio que isso é latim, então não vai sair legal. E então silêncio. No dia seguinte, Almeida relatou o ocorrido ao sargento responsável, que apenas balançou a cabeça e disse: "Você também ouviu?" Curioso, Almeida começou a investigar e descobriu que durante a ditadura militar, aquele prédio abrigava um centro de escuta clandestino, onde se interceptavam comunicações de diplomatas e civis. Mas o que poucos sabiam é que em 1977, uma equipe inteira desapareceu ali sem deixar vestígios. Os arquivos sobre o caso foram classificados como inexistentes, mas Almeida encontrou uma pasta esquecida nos almoxerifados com uma única folha amarelada e um mapa no setor com um círculo vermelho em torno do prédio de comunicações e a frase manuscrita: "Não entrar após o toque de recolher". Na noite seguinte, Almeida voltou ao local e desta vez a porta estava entreaberta. Ao entrar, sentiu o ar pesado como se estivesse submerso. Os equipamentos antigos estavam ligados, embora não houvesse energia no prédio. Um rádio transmitiu uma conversa entre oficiais, datada de 1976. De repente, Almeida viu seu próprio reflexo em um espelho quebrado, mas com o uniforme da década de 70. Ele tentou sair, mas a porta havia desaparecido. Quando finalmente conseguiu escapar, já era manhã e seu relógio marcava 1977. Almeida foi encontrado desorientado andando próximo ao Palácio do Planalto e o seu relato foi considerado delírio por seus superiores e ele foi transferido para uma unidade psiquiátrica. Mas antes de partir deixou um bilhete para um colega que o tempo ali não era linear. Eles ainda estão lá e talvez eu também. Desde então, o prédio de comunicações foi lacrado com concreto, mas às vezes quem passa por lá lhe jura ouvir vozes em latim e vê luzes vermelhas piscando atrás das paredes. Esses é apenas dos relatos mais conhecidos aqui da nossa cidade, do nosso local, mas tem entre outros também. Se você conhecer, se você gostou, deixa aqui muito like, muito comentário que achou do relato da nossa amiga e mande de vocês também, que a gente quer saber.
O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o domingo em que Uruana parou. Me lembrando de seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos, deixar muito comentário do que achou do relato, muito like e também mandar as histórias de vocês, os relatos de vocês aqui também, tanto aqui quanto nas redes vizinhas que vocês me conhecem. Pode mandar no privado que eu vou estar contando pra vocês. Me chamo Rita e morei muito tempo lá em Uruana. Hoje sou de Goiás. Eu nunca vou esquecer daquele domingo. Foi em 1991. Em Uruana, o sol estava forte, o céu limpo e parecia que ia ser só mais um dia comum. Mas o que aconteceu com a Dona Maria e o marido dela, o Zé, virou história que até hoje o povo conta baixinho, com medo de chamar coisa ruim. A Maria era crente firme, dessas que não faltavam culto. Mulher de oração, de jejum, de Bíblia debaixo do braço. Já o Zé era o contrário. Bebia desde cedo, vivia nos botecos, falava palavrão até na frente de criança. E o pior, zombava de Deus. Dizia que igreja era coisa de gente fraca. Naquele domingo, a Maria acordou cedo, como sempre. Preparou o café, arrumou a roupa de ir para a igreja e chamou Zé. Vamos comigo hoje, Zé. Só hoje, Deus pode mudar sua vida, ela disse. Mas ele, com a cara vermelha de cachaça, respondeu alto, com raiva. Eu não acredito em Deus, nem em nada. E se o Satanás quiser aparecer, que se lasque também. Foi aí que tudo mudou. E vizinhos disse ter ouvido ele falar claramente assim, gritando. Quando deu meio-dia, o sol estava no pico. A cidade estava quieta, o povo almoçando, mas da casa da Maria veio um grito que parecia de bicho. Quem estava perto correu para ver, e o que viram ninguém esqueceu. A Maria estava no chão, se contorcendo, com os olhos virados. Começou a beber água direto do galão, como se tivesse sede de deserto. Depois correu para o quintal, arrancou um fígado cru que estava para temperar e comeu como se fosse pão. Começou a enfiar sal na boca, punhado por punhado, e depois caiu de joelhos comendo grama do chão. O Zé tentou segurar ela, mas não deu conta. Ela tinha uma força que não era humana. 3 homens tentaram ajudar, mas ela empurrava todos como se fosse nada. Gritava em línguas estranhas que ninguém entendia e os olhos dela estavam pretos, sem branco, só uma escuridão esquisita. Ela saiu correndo pela rua e subiu no telhado de uma casa, depois em outra. O povo começou a sair de casa assustado, crianças chorando, velho rezando e ela lá em cima, gritando, rindo, falando coisas que ninguém entendia. E então, como se fosse levada por alguma coisa, ela subiu num poste, um poste altíssimo, daqueles de energia. Subiu como se fosse escada. Ficou lá em cima, de braços abertos, olhando para o céu, falando em línguas, e ficou lá até meia-noite. A cidade parou. Ninguém conseguia tirar ela de lá. Bombeiros veio, polícia veio, pastor veio, mas ninguém conseguia chegar perto. Era como se uma parede invisível cercasse ela. O Zé, desesperado, caiu de joelho no meio da rua, chorava, gritava, pedia perdão. Deus, me perdoa, eu não sabia. E aí, meia-noite em ponto, a Maria desceu e desmaiou. Calmamente, quando acordou, era como se nada tivesse acontecido, muito calmamente mesmo. Olhou para o Zé, abraçou ele e disse: agora você acredita? Aquilo era para pular em você, mas pulou em mim para te provar, porque você não ia lembrar de nada. Ele chorou como criança e, naquele dia, o Zé se converteu. Jogou fora as garrafas, pediu perdão para todo mundo que tinha ofendido e nunca mais faltou um culto. E a Maria nunca mais teve nada, voltou ao normal, mas o povo dizia que naquele dia o diabo entrou nela, não para ficar, mas para mostrar que quando se zomba de Deus, o inferno responde. Até hoje quem viveu aquilo fala com respeito, e quem não acredita é porque não estava lá. E realmente tem muitas dessas histórias do interior e não, com Deus não se brinca, não se zomba nada.
Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse relato e manda o relato de vocês para mim também, que eu vou estar contando aqui para vocês. A sombra negra da paralisia do sono é o tema do nosso relato sobrenatural de hoje. Não esquece de seguir, compartilhar, republicar, colocar nos favoritos, deixar aqui seus comentários ou também mandar o seu relato nas redes vizinhas ou aqui mesmo que a gente conta para vocês. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, até que aconteceu comigo. E agora eu não durmo mais com a porta fechada. Tudo começou numa madrugada comum. Eu tinha ido dormir por volta das 2 horas, depois de passar horas no celular. Acordei com a sensação de estar acordada, mas presa. Meus olhos estavam abertos, eu via tudo ao redor, mas não conseguia mover um músculo, nem piscar e nem gritar. Isso é chamado de paralisia do sono. Para quem não conhece, é um fenômeno real, estudado pela ciência. Acontece quando o cérebro acorda, mas o corpo ainda está desligado. É como estar preso entre o sonho e a realidade. E o pior, durante esse estado, muitas pessoas relatam alucinações visuais e auditivas, mas o que eu vivi não era alucinação. No canto do quarto, perto da porta, havia uma sombra negra, alta, estática, sem rosto, só uma massa escura, como fumaça condensada em forma humana. Ela não se movia, mas eu sentia, como se estivesse me olhando no canto, como se soubesse que eu estava ali, vulnerável. Tentei gritar, tentei me mexer e nada, só o som do meu coração disparando e a respiração presa no peito. A sombra começou a se aproximar lentamente, sem passos. Ela deslizava pelo chão, e quanto mais perto chegava, mais o ar parecia pesado. Meus ouvidos começaram a zunir, e então ela parou ao lado da minha cama. Eu senti o colchão afundar, como se algo estivesse ali, sentado, mas não havia peso, só presença. Foi então que ela se inclinou. Eu não vi o rosto, mas senti o calor da respiração. E eu ouvi nítido, bem grave, dentro da minha cabeça: "Você acordou, mas não devia." Nesse momento, meu corpo se soltou e eu consegui gritar. Acendi a luz e a sombra sumiu. Achei que fosse só um pesadelo, mas nos dias seguintes comecei a pesquisar e descobri que milhares de pessoas relatam ver essa mesma figura durante a paralisia do sono, uma sombra negra sem rosto que observa. Alguns chamam de um homem da meia-noite, outros de a entidade do limbo, mas o mais assustador, muitos desses relatos vêm de culturas diferentes, épocas diferentes e descrevem a mesma coisa. Comecei a ter medo de dormir. E então, numa noite, decidi gravar. Coloquei o celular virado para mim com a câmera ligada e dormi. Na manhã seguinte fui ver o vídeo e por volta das 3h47 da manhã, meu corpo estava lá imóvel, olhos abertos e por 3 segundos, uma sombra passa pelo canto da tela. Não tem forma definida, mas está lá. E no áudio dá para ouvir uns sussurros, baixo, quase imperceptível. "Você acordou, mas não devia." Eu entendo sim o sussurro. Eu deletei o vídeo porque eu fiquei com muito medo, mas o som ainda ecoa na minha cabeça. Não devia ter apagado para poder mostrar, mas na hora do desespero a gente fica bobo. Hoje eu durmo com a luz acesa e rezo para nunca mais acordar sem conseguir me mover. A paralisia do sono é um distúrbio comum, especialmente em pessoas com insônia, ansiedade ou privação de sono. Mas o que torna tudo mais assustador é que as alucinações são quase sempre parecidas. Figuras sombrias, sensação de presença maligna, pressão no peito. A ciência explica como falhas na transição entre os estágios do sono, mas não explica porque todos veem a mesma coisa. Na espiritualidade, eles falam de outra forma. Esses relatos eles acontecem bastante e é com muita gente. Pode-se dizer que é até comum. Se vocês gostaram do relato, deixem nos comentários, já passaram essa mesma coisa também. Deixa aqui, compartilha, curte bastante, dá muito like e manda seu relato também.